Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: um direita ou um esquerda? Você vai agora. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, que nos chamou para este negócio espiritual, que é ministrar a sua palavra e mostrar a verdade da justiça através da Bíblia, que é a sua palavra, que é a palavra de Deus. Vamos ler aqui para ter base no que vamos falar em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 34, que diz assim a palavra do Senhor. O título diz: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. O tema é um direita ou um esquerda, e a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, e então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas aos bodes à sua esquerda. E então o rei lhe dirá, e aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Um dia, tudo isso que nós estamos passando e presenciando e vivendo sobre a face da terra vai acabar. Toda a história de todo ser humano que uma vez já passou e vivenciou e já viveu sobre a face da terra, um dia isso tudo vai acabar. Vai acabar a dor, vai acabar o sofrimento, vai acabar a fome, vai acabar a tristeza e vai acabar a angústia de cada um. Porque eu entendo e sei muito bem, e após já bastante tempo e tendo bastante experiências com Deus, Deus tem nos mostrado e tem nos revelado a sua palavra no profundo, o oculto e o escondido. E Ele assim só revela a sua palavra para aqueles que assim de coração abrem o coração para entender e compreender quem é este Deus, o porquê que eu sou chamado e o porquê que eu passo por tudo isso ou aquilo outro. Entenda, um dia o teu sofrimento vai acabar. Um dia o meu sofrimento vai acabar. Um dia nós vamos estar numa terra celestial, aonde ali a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, tudo aquilo que nós passamos, padecemos e vivenciando, olhando a olhos assim nu, vendo sobre a face da terra, coisas que o nosso coração chegava até a se abalar. Lá no céu, a Bíblia diz que só vai haver alegria. Lá no céu, a Bíblia diz que só vai haver povo salvo, aqueles que perseveraram até o fim.
fim e foram até o final de sua vida exaltando ao Deus que fez o céu e a terra. Mas eu entendo que antes de todas as coisas e de se regozijar de tudo aquilo que Deus prometeu a todos nós, a Bíblia diz que vai haver um tribunal perante Cristo, e naquele tribunal estará dividido os direitinha e os esquerdinha. Você é um direitinha ou você é um esquerdinha? Ainda em vida você pode decidir, ainda em vida você pode escolher a quem servir, a servir a Deus ou a Satanás. É você quem decide de qual lado você vai estar, da direita ou da esquerda. Então entra na direita com Deus. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que vai haver os direitinha e os esquerdinhas. Meu Deus do céu. Mas para ir para o céu, eu já tenho que já aqui na terra, vivo como ser humano, aceitar a Jesus Cristo e já caminhar na direita. Porque aqui sobre a face da terra, eu já tenho que caminhar como um direitinha. Porque quando chegar lá no céu, eu só vou entrar na fila de direita para assim ser galardoado por Deus, para assim receber aquilo que o Senhor tem prometido e ser chamado por Jesus Cristo com aquela palavra muito linda que todos que estão na direita vão receber: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Direitinha, esquerdinha. Mas eu entendo que na direita está Jeremias, eu entendo que na direita está Ezequiel, eu entendo que na direita está Isaías, eu entendo que na direita está Amós, está Abacuque, está todos aqueles que perseveraram como profeta, como sacerdote, como reis, temendo a Deus e servindo tão somente ao Criador. Aqueles que viveram sobre a face da terra e perseveraram até o fim, porque sabia que a vida nesta vida é passageira. Então, se estamos de passagem, vamos adorar a Deus. Ele está lá no seu céu de glória e Ele está olhando aqui para a terra. A Bíblia diz que lá do céu Ele está olhando para cá e Ele tão somente pede a uma vida: me adore, me exalte, esteja na direita para poder morar no céu. Mas a tristeza vai ser de muitos ao perceberem que viveram bastante tempo sobre a face da terra e poderiam estar na direita e viveram sempre na esquerda. Poderiam estar na contramão, mas não estavam na contramão. Quer dizer, estavam sempre na contramão. Deus falando com eles assim, corrigindo o que eu estou falando. Eles estavam andando sempre ao caminho contrário. E Deus sempre advertindo: você é um esquerda, meu filho, você não é um direita. Mas o que é isso, Senhor? Você tem que entrar na direita para poder morar no céu. Tudo já diz que direita já tem significado com D. Direita, direitinho com Deus. A Bíblia diz que só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Só vai para o céu aquele que perseverar até o fim, aquele que não negar ao Senhor. E às vezes as pessoas pensam que vão viver eternamente nesta vida. Ninguém vive eternamente. De uns tempos para cá, irmão, o que chegou ao nosso ouvido de pessoas que já partiram, e você acha que nós não somos os próximos? Nós somos os próximos, irmão. Nós temos que cair na real. Não podemos viver como se fosse viver eternamente sobre a face da terra. Às vezes você pode estar caminhando por serviço e de repente dá um treco no teu coração, dá um problema aí no teu coração. Ou então viu uma bala perdida, ou aconteceu um acidente. Aí muitos podem até falar: eita, irmão, você está me gorando. Não é gorando, é a realidade. Se nós não tivermos a Deus como nosso protetor e salvador unicamente, uma hora ou outra aí nós vamos encontrar com a morte. E a morte não tem esse negócio não. Quando a morte vier, não tem esse negócio: não estou preparado. Ela vem para levar e pronto, e acabou. A mesma coisa é o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja vir, se tu estiver preparado, tu vai subir. Se não estiver, tu vai ficar. Então entra na direita com Deus,
Aleluia, glórias a Deus. Isso é realidade, irmão? Isso existe? E você acha que a gente vai falar algo que não tem existência nenhuma? Porque tudo aquilo que Deus fez existe. Tudo aquilo que Deus fez tem existência. A Bíblia diz que Deus criou os animais. A Bíblia diz que Deus criou os mares. E fez Deus os céus e a terra. E Deus assim ordenou: aqueles que me servirem até o fim de sua vida, exaltando o meu nome, receberão galardão nos céus, receberão recompensa e vitória. E quem ganha uma alma, sábio é. Aleluia. Glórias a Deus. Você é um direitinho ou você é um esquerdinho? Na direita perseverou até o fim, pregando, trocando a trombeta em Sião, que foi Joel. Na direita perseverou até o fim, dizendo: poderão dois andar juntos, se não estiverem de acordo. Tem que estar de acordo. Para se estar na direita, você tem que estar de acordo com Deus, para que você seja um só em Deus, e Deus em você, e junto com a sua palavra também em conformidade, porque Jesus Cristo também falou dizendo: não sou eu quem condena ninguém, mas as palavras que eu prego hão de julgar no último dia. Aleluia, glórias a Deus. Salvação é um caso muito sério, porque é a nossa alma que depende de salvação. É a nossa alma que carece do Criador. É a nossa alma que precisa se encontrar com Deus. Para isso Deus levanta profetas, para isso Deus levanta pastores, para isso Deus levanta sacerdotes, levitas, todos aqueles que estejam à disposição para pregar o evangelho da verdade, anunciar e bem dizer ao Deus que fez o céu e a terra. Você é um direito ou uma esquerda? Você é um direitinha ou você é um esquerdinha? Entra na direita com Deus se você quiser ir para o céu. Mas na direita também perseverou pregando e anunciando e dizendo que o seu nome foi Malaquias. E Malaquias assim então informou que nos últimos dias nós veríamos a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Nos últimos dias nós vamos ver a diferença do que serve a Deus e dos que não servem. Também pregou incansavelmente o profeta Zacarias. Ele assim pregou e anunciou: o fim se aproxima aí. Estejai-os preparados, porque o Senhor da glória já vem. Profetas assim se levantaram pregando a palavra de Deus. E eu digo para você uma coisa: nós só existimos ainda porque a palavra do Senhor existe para nos mostrar o Criador. Nenhum de nós escaparemos quando chegar aquele grande dia de se encontrar com Deus. A Bíblia nos diz que muitos, após se aproximar esse grande dia e após verem a ira de Deus, eles vão entrar para dentro da caverna e vão pedir que a caverna caia sobre eles, porque eles não suportarão olhar para Deus. Eles olharão assim e vão começar a dizer: agora nós acreditamos, agora nós sabemos que é verdade, porque Deus vem aí, monte caia sobre nós, porque nós não aguentaremos a ira do Deus que fez o céu e a terra. Ou você acha que o nosso universo, ninguém é dono deste negócio? Ou você acha que o nosso universo foi feito assim, igual diz aí os cientistas loucos e malucos, dizendo que o universo, os planetas, começou a se fazer conforme várias explosões no cosmos? Entenda, o Criador de todas as coisas é o Deus que fez o céu e a terra. A Bíblia diz que tudo assim, Deus conhece o nome, as estrelas do céu, Ele chama cada uma pelo seu nome, e os seres humanos, Ele conhece a cada um, o cabelo de nossa cabeça, estão todos contados por Deus, e todos aqueles que perseverarem até o fim vão se encontrar com o Deus que fez o céu e a terra, estando na direita para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Que um dia nós vamos se encontrar com Deus. Mas a Bíblia também diz que o Deus desse século, Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus.
Eu só estou pregando aqui porque o Espírito Santo ele vai colocando palavra nos meus lábios. O Espírito Santo vai nos coordenando. O Espírito Santo vai nos direcionando. Porque eu aceitei a fé. Eu aceitei a Jesus Cristo. Eu perseverei em seguir a Jesus. Por isso eu tenho olhado para Deus. Eu tenho olhado para Jesus Cristo. Porque se nós ficarmos olhando para o homem que decepciona, nós vamos voltar atrás. Mas se olharmos para Deus e para Jesus, nós vamos chegar ao céu! Aleluia, glórias a Deus. O segredo é você olhar para Deus. A Bíblia diz que quando passarmos pelas águas, Deus estará conosco. Quando passarmos pelo fogo, nem a chama nenhuma arderá em nós, porque Deus também estará ali. Em todos os momentos da vida do homem e da mulher, Deus sempre esteve para o socorrer, para o atender, para o dar vida, fôlego, saúde. Até se estejamos enfermos, Deus também está ali. Em todo momento da vida do homem e da mulher, Deus nunca nos abandona. Mas somos nós que às vezes, por causa dos nossos erros, por causa do nosso pecado, que abandonamos a Deus. A Bíblia diz: o que faz separação entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades. E o único meio de nós, assim, termos o Criador conosco, Deus conosco, do nosso lado de novo, é aceitando a Jesus Cristo, é se arrependendo e entrando na direita com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas a Bíblia diz assim: e quando o Filho do Homem vier, e em sua glória todos os santos anjos com ele, e então se assentará no seu trono da sua glória. Você acha que Jesus Cristo não vai voltar? Jesus Cristo está mais próximo de voltar do que você imagina. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muito ia se esfriar, e é o que está acontecendo. A Bíblia também diz que ninguém fica de engano na casa do Senhor. Por isso você tem que perseverar até o fim. A salvação e ter Jesus em sua vida é ter que ter uma vida de renúncia. Renunciar aquilo que vai fazer você se afastar do teu Deus. Renunciar aquilo que vai fazer você estar bem distante do Criador. Você tem que perseverar até o fim. Nós temos que perseverar até o fim, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eu digo para você uma coisa: o remédio é descer, é orar. O remédio é ler a palavra de Deus. Parar de ser marionete, de ir do que os outros falam, mas você ir do que a Bíblia fala para você. Porque você, após ler a palavra do Senhor, ela vai te revelar coisas grandes e firmes que você não conhece. Você vai deixar de ser um esquerda para ser um direita, e vai estar na direita com Deus, e só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu digo para você uma coisa: Deus não tira ninguém lá do mundo em vão. Deus não tira ninguém lá das densas trevas à toa, mas Ele coloca dentro de sua casa, de sua congregação, para que venha o adorar em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que o dia vai chegando em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Bote louvor aí e você vai ver o céu aberto. Bote adoração aí e você vai ver o próprio Deus fazendo a visitação. O louvor e a palavra tem que acompanhar junto, o Espírito e a palavra também, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, para que nós assim não venhamos a morrer após ler a palavra de Deus, você tem que pedir o Espírito Santo, que Ele vai te dar o esclarecimento da revelação das coisas ocultas de Deus. Só conhece a Deus aquele que tem o seu Espírito, e só fala de Jesus Cristo quem é de Deus. Entendemos que é últimos tempos, aonde vem em que você e eu temos que perseverar cada dia até o fim, e que aqueles que ainda não estão no caminho da luz têm que decidir: ou vai ser um direita ou vai ser um esquerda.
Muitos naquele dia vão ficar decepcionados a chegar lá, a chegar nos céus de glória e perceberem que estão na esquerda. Na esquerda está o rei Herodes, que o anjo matou porque não quis dar glória a Deus. Na esquerda está Ananias e Safira por tentar enganar. Na esquerda está todos da família de Coré, que se levantaram contra o sacerdote de Deus. Na esquerda está os filhos de Ofni e Finéias, que assim tentaram achar que fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Porque a Bíblia diz que a obra do Senhor, ai daquele que faz relaxadamente. Então entenda que um dia vai ter um julgamento perante Deus, aonde Ele vai separar os direitinha e os esquerdinhas. E ainda em vida, somos nós quem decidimos em qual lado que nós vamos estar. E sobre a face da terra, até o tempo determinado de vida que Deus vai nos dando, nós temos que continuar perseverando. Porque a Bíblia diz que uma vez um povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então, para que esse conhecimento não venha assim nos faltar, temos que a cada dia meditar em Sua palavra. Temos que a cada dia ir para a escola dominical. Temos que a cada dia ir para os cultos de doutrina. Temos a cada dia que ir para os cultos de adoração, onde se prega a palavra de Deus. Porque muitas igrejas têm esvaziado por falta de pregação, por falta de palavra. E alguns ainda dizem assim: não se precisa mais falar, todos já conhecem. Isso é uma mentira do diabo. Porque Jesus Cristo veio numa época onde já se havia pregadores. Jesus Cristo veio numa época onde até o próprio João Batista preparou o caminho para ele, pregando contra tudo e contra todos, e fazendo um monte de víboras transformar-se em ovelhas. Então eu entendo que a ministração da palavra de Deus, ela não pode parar. E ai de mim, o apóstolo Paulo falou, se não pregar o evangelho. Mas tem que se haver dedicação para a palavra de Deus. E nesses tempos finais, temos que haver estratégia, porque o inimigo tem trabalhado diferente agora. O inimigo da nossa alma tem tentado tirar as palavras de pregação do nosso meio, para que o povo venha assim destruído. Porque o povo estruturado na palavra, e na palavra de Deus, é como uma rocha. Vem vento e tempestade, vem tribulação, tudo contra aquela pessoa, e não vai se abalar, porque vai estar confiante em Deus. Para isso, a palavra de Deus tem que continuar. O louvor e a palavra tem que andar junto. Não pode ter louvor demais e nem palavra demais. Tem que ser equilibrado. Porque a Bíblia diz que quando os salvos se reúnem, um tem salmo, outro tem revelação, outros têm profecia, para a edificação do povo de Deus. Então eu entendo que para ser um direita, eu tenho que aceitar Jesus Cristo. Eu tenho que estar congregando numa igreja. Eu tenho que adorar tão somente a Deus, temer a Deus e não temer aos homens. Porque a Bíblia diz: antes temer a Deus, que tem poder para lançar o homem no inferno, do que temer aos homens, que não tem poder nenhum sobre nossa vida. E a Bíblia também nos diz, dizendo assim: obedecer a vossos pastores, porque eles zelam pelas vossas. Quem vai dar conta das nossas almas? São os pastores. A Bíblia diz: eis que vos darei pastores para que vos apacentem, para que apacente o rebanho de Deus, com sabedoria, com ousadia. Uma certa vez eu ouvi um certo pregador falando, e é uma pura verdade. Este certo pregador falou assim, acerca da vara e do cajado: a vara para botar o lobo para correr, e os cajados para apacentar as ovelhas. Então eu entendo que o povo de Deus tem que ser apacentado, não maltratado.
Porque uma vez quando o povo de Deus vai ser maltratado, e vai sendo maltratado, o dono deste povo vai ficar irado. E uma vez ele irado, pode se preparar, que a cobrança dele virá. Porque ele não deixará impune aquilo que ele colocou na mão de um sacerdote, ou na mão de um pastor para ser cuidado e tratado, não para ser maltratado. Porque o povo de Deus é coisa preciosa. Uma vez Faraó tentando assim maltratar o povo de Deus e vinha maltratando, Deus se levantou contra ele e o jogou por terra. Uma vez o rei Herodes perseguindo o povo de Deus, Deus o matou. Então entenda que nem todo tipo de morte que anda acontecendo por aí não é o diabo. A Bíblia diz sim que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Uma terça parte ele vem fazendo mesmo, matando, roubando e destruindo. Mas uma outra parte aí é Deus que faz. Porque a Bíblia diz: eu sou o Deus que mato, eu sou o Deus que faço viver. Eu sou o Deus que firo, e eu também sou o Deus que saro. E a todos quanto aqueles que estão nas minhas mãos, quem poderá escapar? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você é um direita, fique tranquilo, Deus vai cuidar de você. Mas se você é um esquerda, se prepare, que Deus vai arrumar um jeito de você ser um direita. Mas se você não vier pela dor, aí é problema seu. Porque a Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Porque a intenção de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se aí no seu bairro está faltando igreja, busque um sacerdote para ir aí colocar uma. Se aí no seu bairro está faltando ministração da palavra, busque pregadores que tenham compromisso com a palavra de Deus para pregar. E você vai ver o próprio Deus fazendo habitação aí. Você já reparou o seguinte? Em cada lugar aonde Deus não tem liberdade para operar, como é que é o lugar? Até em algumas igrejas também, você já viu como é que é? Quando Deus não tem liberdade para operar, o lugar parece mais um cemitério. Parece mais a terra dos mortos. Uma certa vez eu estando numa consagração, e nessa consagração uma irmã se levantou e falou assim: irmãos, vamos vigiar porque Jesus Cristo está voltando. Porque nós estamos vivendo na terra dos mortos. E eu olhei aquilo ali e falei: que é isso? Estou ouvindo uma mensagem nova, nunca ouvi isso aí não. Aí ela explicou dizendo assim: irmãos, muitos estão mortos espiritualmente no mundo, e agora essa desgraça está começando a acontecer dentro das igrejas. Aí eu: meu Deus do céu, essa irmã está falando sabiamente, é de Deus. E ela continuou explicando dizendo assim: temos que vigiar, porque até nós que estamos vivos espiritualmente, podemos morrer espiritualmente. Se deixarmos a palavra de Deus sair do nosso meio, nós vamos perecer, porque em provérbio diz: aquele que rejeita a palavra perecerá. A Bíblia diz que o povo foi destruído porque faltou a palavra de Deus. A Bíblia diz que tem que haver ministração da palavra para que chegue a luz de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E ela entregou a oportunidade. E passaram a oportunidade para mim naquela manhã de consagração, e eu cumprimentei. Eu cumprimentei dizendo, e falei a seguinte palavra do tema de pregação de hoje que eu estou falando. Vire para o teu irmão do lado aí e faça a pergunta: você é um direito ou é um esquerdo? Você é da terra dos vivos ou da terra dos mortos? Porque o que esta irmã relatou e falou é uma pura verdade. Porque só vai para os céus aquele que estiver na direita com Deus. E o que dá vida é a palavra do Senhor. Se alimente da palavra de Deus. Uma vez Satanás chegou para Jesus Cristo dizendo assim, ele querendo dar uma de pregador, e disse: Jesus, tu está com fome, Jesus. E Jesus: é verdade, Satanás, eu sei que eu estou. Mas é o seguinte, Jesus, tu tem poder. Faça que estas pedras se transformem em pão. E Jesus Cristo falou assim: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz no livro dos profetas do Antigo Testamento, dizendo que todos serão ensinados por Deus, todos serão ensinados a temer ao Senhor, todos serão ensinados a o conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Conheça e continue prosseguindo em conhecer, para que tenhas vida e vida eterna. E conhecendo o nosso Deus é só através de sua palavra para ter vida. Em muitos lugares onde nós passamos, várias experiências nós pegamos, várias histórias nós ouvimos. Como recentemente pregando ali em Sepitiba, a irmã contou, relatando o testemunho de uma outra irmã, que ela saiu de sua igreja e começou a peregrinar em outras igrejas. E era tanta cantarola, e na hora da palavra de Deus, 5 minutinhos, e quando tinha. E o que acontecia? Muitos não conseguiam se firmar, por causa que não tinha pregação da palavra de Deus. E aquela irmã sentiu uma angústia, que ela se resolveu retornar para a sua igreja. Ela não estava desviada, ela estava numa congregação. Mas dessa igreja ela retornou para a sua própria igreja, de onde ela saiu. Porque lá tinha pregação, lá tinha e tem a ministração da palavra. E o pastor dali sabiamente sempre leva alimento diferente, ele sempre leva pregadores de fora. E o que acontece? O povo, quando começa a olhar e ver isso, sabe que o sacerdote tem direção e tem sabedoria, que após ouvir a ministração da palavra, muitos são saciados e são alimentados e têm vida e continua firme para a honra e glória de Deus que fez o céu e a terra. E nós tivemos, num desses dias também lá pregando, a convite do sacerdote, nós fomos lá. Porque isso é estratégia de sabedoria. Porque a palavra de Deus não pode sair do nosso meio. Nós não podemos desprezar aquilo que nos libertou. Porque se desprezarmos a palavra do Senhor, nós vamos perecer. Muitos têm perecido e têm voltado atrás por falta de estrutura. Porque o que dá estrutura é a palavra do Senhor. E muitos têm deixado a palavra de Deus e têm perecido, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Em Provérbio diz: quem rejeita a palavra vai perecer. Em outra passagem também diz, dizendo assim, que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E mais à frente diz: não seles o livro desta profecia, está escrito em Apocalipse, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. E se nós assim não venhamos a despertar o povo com a ministração da sua palavra, a palavra com sabedoria, irmão, esquece o material, esquece o din-din, porque tem gente que antes de pregar, fala em tanto dízimo daqui, oferta ali, prega a primeira palavra e o restante vai vir depois. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. É tanta cobrança, irmão. É cobrança disso, cobrança daquilo outro, mas não prega a palavra de Deus. Tem muitos sacerdotes que estão vivendo assim. Cobra daqui, cobra dali, cobra isso. E na hora da pregação ele não tem mais aquela sabedoria para se pregar. Por causa de quê? E está tão habitolado, tão agarrado com aquelas bases de cobrança, que não tem sabedoria para mais ministrar a palavra do Senhor. Não são todos. Porque tem alguns que ainda têm a sabedoria de Deus ainda, que entende muito bem, conforme os apóstolos falaram. Nós não venhamos a nos preocupar com essas coisas. Vamos levantar diáconos, vamos levantar presbítero, para que a nossa preocupação venha só com a palavra de Deus, para que o povo venha se saciar e se alimentar. Essa que tem que ser a preocupação, com a ministração da palavra de Deus, que ela vem com sabedoria, que ela vem com poder, que ela vem com restauração, e após ao encontro dos corações, esses corações começam a se saciar, porque a Bíblia diz o que faz divisão e conhece a intenção do coração, é a palavra de Deus, que ela penetra como uma divisão de medulas e mostra qual é a intenção do coração. E a própria palavra também nos diz, dizendo assim, que o homem só fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio de coisas de Deus, da sua palavra, de alegria, você vai se saciar. Mas se nessa tarde, ainda que você esteja triste, a tristeza vai saltar de alegria e você vai
Aleluia, glórias a Deus. Irmão, eu tenho me dedicado incansavelmente na palavra do Senhor. Às vezes são tanta tribulação, tanto vento, que às vezes dá vontade de deixar de lado. Mas quando eu olho para Jesus e lembro do que Ele fez por mim, me arrancou lá daquele mundo, lá daquele movimento de densas trevas. Hoje eu não podia nem estar mais aqui. Já podia ter descido a sepultura há muito tempo, porque vivia lá no meio dos baile funk da vida. E hoje estou aqui, e de cabeça erguida, eu prego a palavra do Senhor. Eu ministro a palavra do Senhor. Ainda que alguns digam que não tenha condição, que eu não posso. Quem é um homem para dizer? Quem é a mulher para dizer se você ou eu temos a condição ou não? Se é só Deus quem diz. Nem a jumenta não tinha condição, irmão, nenhuma para profetizar. E Deus falou para ela: profetiza, porque senão este homem vai morrer. Ela podia ter optado: não, Senhor, eu não tenho condição. O homem não me dá oportunidade. Mas Deus falou para ela: profetize. Ela profetizou, e o homem foi livrado da morte, que foi o profeta Balaão. Outros animais também se levantaram para assim modificar a história. Assim como o grande peixe que foi intimado por Deus para tragar Jonas, que foi jogado no mar. E Deus falou para o peixe, você pode ver lá que Deus se comunicou com o peixe dizendo assim: peixe, vomita Jonas em Nínive. E o peixe assim obedeceu a ordem de Deus. Assim também foram as corvinhas. Deus falou para as corvinhas dizendo assim: vá lá e alimenta o meu profeta, leva pão e carne para ele. Então eu sei que tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Então não se preocupe. Entre na direita com Deus. Ainda que muitos digam que você não tenha condição nenhuma. Ainda que muitos digam que você não é nem um obreiro ou sei lá o que. Mas entenda uma coisa. Só a tua força de vontade de querer ser alguma coisa para Deus, Deus lá do céu já tem se agradado. E vai instituir uma obra tão grande na tua vida que você vai ver que verdadeiramente aquilo que os homens desprezaram em você é o de maior valor que Deus tem na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Você é um direitinho ou você é um esquerdinha? Os direita, mesmo sendo desprezado por todos, ele continua perseverando até o fim. Agora os esquerda é desprezado por todos e abandona logo o barco. Entenda, a Bíblia diz: colocou a mão no arado, não pode olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Persevere até o fim, e você vai ver que verdadeiramente aquilo que Deus prometeu, aquela grande obra, Ele vai cumprir. Porque até os dias de hoje Ele tem cumprido na minha vida e vai cumprir na tua também. Aleluia, glória a Deus. Um dia as coisas vão melhorar. Um dia vai ficar muito bom. Mas ainda que não melhore nesta vida, o melhor para você já melhorou, que é a tua alma salva e saber que vai morar no céu. Saber que agora você tem entendimento e conhecimento de Deus. Quando você pega a Bíblia e abre para ler, o céu se abre para você. Ainda que o sofrimento seja muito grande que você tenha passado, mas você entende as coisas de Deus. Você compreende. Deus se revelou para você no seu sofrimento, não na tua bonança. Porque nos maiores sofrimentos na vida, nos maiores sofrimentos da vida dos homens e das mulheres que perseveraram até o fim, Deus se revelou para ele como Deus Todo-Poderoso. Por isso, persevere até o fim, que você vai ver que verdadeiramente valeu a pena, porque o céu te aguarda, o céu me aguarda,
E nós vamos para lá. Nós vamos morar eternamente do lado de Deus. Por isso passando diversas adversidades. Para que venhamos a entender que a vida nesta vida é passageira. E um dia nós vamos estar durante todos os dias e para a eternidade do lado de Deus. Não perca a esperança, porque há esperança em Israel. Jesus Cristo morreu por nós, para nos dar a vida eterna. Eu me lembro quando eu estava lá no mundo, que vivia os meus caminhos, e após conhecer uma certa igreja, uma certa congregação, que se dizia ser evangélica, e ali ela tinha me ensinado que para conhecer o Criador, tinha que acender 500 velas, tinha que se prostrar perante uma imagem. E eu fazia sempre isso, e não achava a solução. Só havia tristezas e mais tristeza. E procurava me alegrar nos bailes da vida. Procurava me alegrar curtindo, saindo por aí afora, e não achava alegria. Mas de repente um dia Deus olhou para os céus, olhou do céu para cá e me viu e falou: tenho obra nesta vida. Não vai ser mais enganado pelos homens mentirosos, mas agora ele vai encontrar a minha luz, porque eu vou até o seu encontro. E de repente conheci uma pessoa, que esta pessoa me levou à igreja, e ali eu aceitei a Jesus Cristo e comecei a caminhar. E após aceitar Jesus Cristo, muitas coisas sobrevieram sobre minha vida, e eu procurei entender quem é esse Jesus, quem é este Deus que dá oportunidade ao homem e à mulher. E eu só vim conhecer Ele na sua palavra. Você só vai conhecer verdadeiramente o Criador de todas as coisas se você procurar ler na Bíblia Sagrada. Mas eu não consigo ter entendimento, irmão. Peço ao Espírito Santo, que Ele vai vos esclarecer tudo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos esclarece. O homem e a mulher às vezes têm uma angústia tão grande, e essa angústia só vai ser solucionada quando recebe o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, a gente pode estar até passando pelo vale da sombra da morte, mas a gente faz que nem Simeão. Simeão levantou a promessa para o alto, levantou Jesus Cristo para o alto em suas mãos, Jesus Cristo como bebezinho ainda, e ele sabia que era a última promessa. Ele disse assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque eu vejo a salvação de Israel, e agora eu já posso partir em paz. Todos aqueles que se encontram com a salvação de Israel, que é Jesus Cristo, ele não tem mais medo da morte. A morte que tem medo dele, porque ele sabe que ele é um imortal. Ele não pode mais morrer, mas ele vai dormir no Senhor. E depois ele vai ressuscitar, coisa que nesse dia a morte também vai endoidar. Como pode? Eu não matei aquele homem, eu não matei aquela mulher. Mas vai se cumprir o que está em Coríntios, em 1 Tessalonicenses, quer dizer, em 1 Tessalonicenses ali, que nos diz que os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Mas só vai ser arrebatados direita, os direitinhos que estão na direita com Deus, perseverando até o fim e sabendo que vai morar no céu. Ser cristão não é em vão. Ser cristão é ter vida de renúncia. Renunciar aquilo que o mundo oferece: pecado, discórdia, bebedice, vícios, prostituição. Tudo aquilo que o mundo oferece que contraria a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus falou que não é, para que nós venhamos a nos conformar com este mundo, mas transformar o nosso pensamento pela renovação do entendimento que Deus nos dá através de sua palavra.
Que Deus possa falar mais forte ao teu coração e te iluminar a cada dia, para que você possa entender o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito e de luz. E ainda que você tenha caído, o Senhor vai te levantar. E se morar nas trevas, Ele vai ser a tua luz. E as trevas vai se confundir após te ver, porque vai pensar que você estava destruído. Mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai te levantar para ser um direita de novo, direito com Deus, para morar eternamente nos céus. Por isso, se prepare, porque o Senhor vai vos levantar para fazer uma grande obra ainda sobre a face da terra. E muitos verão e contemplarão que Deus verdadeiramente é fiel. E aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Porque ele porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. E os que estão na direita serão galardoados por ele. Porque e então o rei lhe dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Mas então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Estejai preparado para viver eternamente do lado de Deus, porque Ele está nos aguardando nos céus. Persevere até o fim, porque o céu é realidade e nós vamos para lá. Que Deus possa falar mais forte e te iluminar a cada dia. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Não importe a denominação, o importante é que ela esteja pautada na Bíblia Sagrada e que te mostre o endereço para os céus. Se ela estiver pautada na Bíblia Sagrada e dizendo para você que tudo é o que está escrito, permaneça ali e medite na palavra de Deus. Agora, se ela dizer para você que nem tudo é o que está escrito, fuja daí, porque seja anátema, porque Jesus Cristo falou que nem um tio da palavra se omitirá da lei, mas tudo que está escrito vai haver seu cumprimento. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que a tua alma seja salva e após você partir, a tua alma possa ter repouso em Jesus Cristo. E depois nós vamos se encontrar lá nos céus de glória. Se nós não nos vermos mais nesta vida, nós vamos nos ver nos céus, porque o Senhor tem nos revelado a nossa ida para lá. E você também vai para lá para morar junto conosco e estar eternamente do lado de Deus, viver para sempre do lado do Criador. Por isso, persevere até o fim, porque a salvação é real e está à porta. Entregue a tua vida a Deus e que Deus possa falar mais forte ao teu coração.